Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, não esquece, se inscreve, deixa o seu like também. Hoje eu vou fazer uma seleção de plantinhas que estão maravilhando, lindando aqui no cantinho para vocês. Espero que vocês gostem. Eu tô começando com essa menina linda aqui, que é a Crassula sarmentosa, que eu tô completamente apaixonada. Me diz aí, gente, é bom ou não é cultivar plantinhas, seja lá quais forem, seja suculentas, sejam cactos, orquídeas, plantar uma horta é muito bom para nossa cabecinha, não é mesmo? Eu amo estar cultivando todo tipo de plantinha, porém, depois que eu conheci as suculentas, eu me apaixonei, olha, demais por elas. Então, hoje eu vou fazer essa seleção, começando aqui pela Crassula sarmentosa, que tá linda ao sol da manhã. Eu fiz uma poda aqui, plantei ela aqui no cantinho, ó. E ela tá demorando um pouquinho para desenvolver. Aqui tem uma Leopoldina com cochonilha que eu tenho que resolver. Ela demorou um pouquinho para enraizar, mas agora eu acho que ela vem para frente o galinho que eu fiz o corte. Ela é tão linda, né? Olha só, as variegatas, elas dão um show de lindeza no nosso jardim. É maravilhosa. Muito fofa essa plantinha. Aqui do ladinho eu quero deixar a atualização dessa plantinha maravilhosa que é a Lovely Rose, que sofreu um acidente no dia do ciclone. E aí eu resolvi mostrar para vocês, não tá bonita, mas eu fiz a poda, tô tentando recuperar ela. Já tá aparecendo nessas rosetas maiores crescimento, então ela é uma planta que eu acho que vai se recuperar logo. Deixa eu soprar essa aguinha dela aqui. É linda essa planta, maravilhosa. Consegui fazer várias mudinhas por folha, enchi meu vaso e agora é esperar elas se recuperarem. Linda. E nesse mesmo vídeo eu quero mostrar para vocês o replante de umas rosetas que eu cortei lá no jardim e que eu vou mostrar o replante para vocês. Lindas, né? Aqui também eu quero deixar registrado a minha Cederveria Holly. Até tem pessoas que falam, poxa, a minha Cederveria Holly, ela diminuiu a roseta. Mas eu falo para vocês aqui, é normal acontecer isso, tá? Ela vai crescendo e diminui a roseta sim, mas ela fica linda do mesmo jeito. Eu acho que quando ela vem assim do produtor com aquela roseta grande, é por causa da adubação. Deve ter alguma adubação aí que eles guardam segredo a 7 chaves e que não revelam pra gente, né? Talvez seja isso que a roseta venha um pouquinho maior. Mas aqui, com a adubação 10-10-10, que não está sendo nem mensal, confesso para vocês que não tem sido nem mensal, ela tem ficado com essa rosetinha, mas eu não me incomodo não. Eu gosto dela sim. Ela tá linda nessa versão. Tem uma outra piquetitinha lá na casinha das suculentas, mas esta daqui é a maior. É uma planta fácil de cultivo e o crescimento dela é justamente agora no inverno. E ela fica linda. Muito fofa, fácil de cultivo, fica nessa coloração assim, ó, roseadinha, mas se ela tomar mais sol do que ela tá tomando nessa bancada, ela vai sim ficar mais vermelha. É uma planta assim maravilhosa, linda de viver, como o pessoal chama, né? Aqui pertinho eu tenho uma outra plantinha que tá muito linda, que é a Graptoveria Silverstar. Ela tá lindona e olha, ela era uma rosetinha só bem aqui nesse meio e ela multiplicou para várias, ó.
Tá muito fofa. Quanto mais exposição solar, acima de 4 horas, ela vai ficar com a roseta mais definidinha, muito fofa. Aqui ela é comum entrar em mutação. Ela não deu nunca aqui no meu jardim, ela nunca chegou a dar haste floral. Porém, deu uma mutação nela que ela perdeu completamente o centro e deu todas essas rosetinhas aqui ao redor. Eu estou amando esse efeito, tá muito linda, as rosetinhas estão bem definidas, essa daqui até tá um pouquinho mais amassadinha aqui por causa que tá bem no cantinho do vaso, mas olha essa roseta com essas pontinhas bem fininhas. Ela é linda, maravilhosa essa planta. Já tenho mais ou menos uns 2 anos e meio a 3 anos aqui na minha coleção e cultivo semi-protegido, porque tá aqui recebendo às vezes chuva, porém não mais de 3 dias de chuva. É regra aqui na minha coleção. É uma planta que não é difícil de cultivo, porém ao sol e chuva eu acho que ela não vai bem. Ela tem umas folhinhas muito gordinhas, então a regra aqui para mim é quando a suculenta tá muito gordinha, folhinhas muito gordinhas que reservam muita água, ela vai exigir menos rega, muito sol. Então tu tem que tomar bastante cuidado para não melar pelo excesso de rega. Deixa secar completamente e até algumas gorduchinhas você pode ainda, pelo menos aqui no meu clima, é o que eu tenho feito aqui, eu tenho ainda deixado depois ainda uns 2, 3, às vezes até 5 dias com o solo seco, sem regar, para daí regar. Depois de eu ter percebido que ele precisava de rega. E essa daqui é uma delas. É a rubro marginata que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Ela tá com umas hastes aqui, mas não deu muda. É uma planta linda, linda, linda. Essa daqui é a segunda que eu tenho na coleção. Muito fofa. Essa daqui gosta sim de mais umidade do que a Silver Star que eu acabei de mostrar para vocês. É uma planta um pouquinho mais complicadinha. Ela suportou a outra lá que eu fiz um teste lá no jardim. Ela suportou sim a chuva. Foi aí que eu percebi que ela gosta de mais umidade. Porém, depois de uns 6 meses, eu acho, ela começou a dar fungo nas folhas. Então, às vezes, a plantinha aguenta alguns meses sim ao sol e chuva, mas às vezes não vai durar 1 ano no seu cultivo quando ela é melindrosa. Essa daqui eu considero melindrosa. E aqui no jardim eu tenho essas plantinhas que eu quero fazer agora o replante para vocês. Elas estão sendo cultivadas a pleno sol, estavam precisando de uma poda e na minha poda, aqui nesse vídeo até, gente, eu vou deixar várias dicas aí, então vai ser um vídeo bem aleatório, assim, sem muita regra, vou só gravando mesmo e deixando dicas assim aleatórias do que está acontecendo aqui no jardim. Então essa daqui é uma plantinha, a Echeveria, que até dá com uma roseta muito maior, a Echeveria Mona Lisa. Eu fiz a poda na semana passada, não passei nada, deixei secando no sol e ele tá bem cicatrizadinho, ó. Aí eu quero fazer um arranjinho com essa Mona Lisa e também com essa daqui, que é a pálida. As minhas pálidas, elas ficaram com essa roseta toda pequenininha assim, ó, e bem sentida por causa de tanta haste floral que deu. Então, às vezes, é necessário você estar ficando de olho nas suas plantinhas para não deixar muita haste floral. Vai cortando as hastes florais e não deixa muito tempo. Nessas aqui que eu fiz o corte, até aqui eu tenho outra, até tá um pouquinho estiolada, olha só. Aqui, ó, tá vendo? Olha ali a separação das folhas, ó. Então, eu fiz o corte e eu deixei muito tempo as hastes florais. Então não é legal você deixar a haste floral muito tempo na sua plantinha, porque vai acabar enfraquecendo a sua planta. Então isso aí eu acho que é uma regra geral em todas elas, até as pequenininhas que eu estou preferindo mais agora por não ocupar tanto espaço.
Eu também tenho, às vezes, quando tá no comecinho assim, que tá aquele tiquinho assim de haste floral, eu pego e já corto. Então, aqui nesse substrato é reaproveitado. É velho, eu aproveitei o mesmo vaso, até na hora que eu mexi ele chegou a rachar aqui, ó, porque tá bem velhinho, mas eu vou aproveitar para mais esse replantio, para daí talvez ano que vem eu tá trocando de vaso. Aqui tem uma drenagem, bem aqui, ó, drenagem que eu faço com isopor, porque é um vaso um pouco maior e eu tenho problema de coluna e não tô conseguindo mais ficar arrastando vaso grande. Então o isopor para mim é ótimo nessa questão, porque assim deixa o vaso mais leve. Então fica aí mais uma dica para vocês. Você pode sim estar fazendo a poda da sua plantinha e já tá replantando, não tem problema. Mas eu prefiro assim, ó, igual hoje, ó, olha ali o solzão. Eu prefiro estar deixando ela cauterizar, né, cicatrizar no sol, para daí eu estar plantando. Então faz isso aí na sua coleção. Pode também estar passando cola, eu também uso cola. Você pode estar usando própolis, pode estar usando canela para poder estar vedando o ferimento dela. E assim ela vai enraizar, não vai entrar fungo no caule e ela vai enraizar bem legal. Eu já tô deixando no local onde ela vai ser cultivada. Eu vou arrumar um localzinho aqui. Eu já ajeitei aquele vasinho que eu mostrei para vocês antes, né? Ali são as minhas pálidas que eu podei também, que daí sobrou essas aqui, eu resolvi fazer um arranjo junto com a Mona Lisa. A Mona Lisa, ela cresce um pouquinho mais, vamos ver, né? As minhas pálidas nunca cresceram muito, a menos quando estiveram em vasos sozinhas, mas eu não quero deixar mais ela em vaso sozinho, porque não tem necessidade, é uma planta fácil de cultivo. Geralmente aqui na minha coleção, eu deixo plantinha sozinha. Deixa eu ir mostrando as outras plantinhas para vocês enquanto eu falo. Eu costumo deixar a plantinha sozinha em vaso quando eu acho assim que ela é muito complicadinha ou ela é nova, eu tô conhecendo o cultivo dela. Então é assim que eu procedo aqui na minha coleção. Esse vasinho aqui também eu achei que ficou bem legal aqui, ó, bem juntinho delas, das minhas híbridas aqui, ó, que estão bem lindas. Até mostrei a Mauna, né? Que tá bem bonitona, olha só, tá bem grande, só que ela tá cheia de fungo, mostrei para vocês. Então ela tá sendo cultivada aqui, ó, todas essas plantinhas aqui estão sendo cultivadas ao ar livre. Tem plantinhas que aceitam muito bem e até pelo contrário, tem plantinhas que não aguentam ficar embaixo do telhado transparente não, até porque elas gostam de um pouquinho mais de água, elas gostam da torreira de sol, tipo esse aqui, ó, tipo o Adolphe. Outra planta maravilhosa, planta que assim não dá problema nenhum e assim não dá cochonilha. Se essa planta aqui no teu quintal der cochonilha, é porque tá faltando sol ou alguma coisa aí está acontecendo. Então dê muito sol, arruma um lugarzinho com bastante sol para elas, porque elas ficam assim, ó, maravilhosas. Então aqui no meu cantinho eu sempre acabo fazendo o seguinte: plantinhas que o cultivo é novo, que eu ainda não conheço, que vem novas, eu geralmente planto num vasinho individual. Mas essas comuns aqui, ó, que a gente tira de letra, elas vão já para arranjos e vão para o ar livre, porque eu sei que elas suportam muito bem. Aqui eu tenho o Sedum nussbaumeriano, vulgo, não, ele é o Adolphe, segundo o site do Crassulacé, vulgo nussbaumeriano. Aqui ele é a Graptoveria Fantôme. Essas meninas aqui são híbridas. Olha só que lindeza, eu tenho há muitos anos aqui, muitos mesmo, olha só. Deixa eu mostrar para vocês o caule que eu acabei cortando da Mona Lisa, que é uma daquelas ali que eu mostrei para vocês e que tá vazando água, ó. Se eu não me engano, eu vou deixar na edição do vídeo, eu vou conferir qual era a lua que eu estava na semana passada que tá fazendo esse caule verter água, que agora eu não tô lembrada, mas eu vou dar uma conferida e vou deixar na edição do vídeo qual era a lua, porque provavelmente a seiva tá para cima nessa lua, né? Claro, gente,
eu respeito muito, assim, quem não acredita. Eu mesmo não acredito e não desacredito, tanto que eu prefiro estar fazendo poda em qualquer lua, tanto cheia, nova, menos a minguante. Na minguante eu não faço as podas, então eu sempre dou uma conferidinha, assim. E aí eu percebi que essa daqui, assim, ó, tá sangrando, tá soltando seiva ali, ó. E eu já sequei, ontem eu vim aqui, sequei e ela continua assim. Então, tem plantinhas que não aceitam muito bem o cultivo embaixo do Eternite transparente, porque elas gostam sim ficar se torrando no sol aqui, tipo a Fantôme, o Nussbaumeriano, tipo a Water Lily, que eu trouxe para cá, o arranjo não tá muito bonitinho, mas eu fiz o replante dessas aqui e agora elas estão a pleno sol e chuva. Eu quero ver se elas vão aguentar agora o verão. Então esse vasinho vai ficar aqui para eu fazer esse teste e dou atualização futuramente para vocês. Aqui eu tenho o maravilhoso, deixa eu lembrar, Francesco Baldi, que ele é lindo, 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 tá dando hastezinha floral, provavelmente é flor aqui, ó, tá com várias aqui, ó, muito lindo. E também o Graptopetalum paraguaiense, que foi uma das primeiras suculentas que eu tive. Olha só, esse aqui que linda, olha só, essa daqui é uma híbrida, mas não sei qual é, tá linda, né? Ai, eu tô adorando mostrar o meu jardim para vocês, porque ele tá tão fofo, cheio de plantinhas. Esse daqui foi aquele que eu mostrei para vocês a poda dele, né? Eu já fiz atualização, mostrei esse daqui também. Acho que eu mostrei esse daqui com o meu cé do ouro, que tá tão lindo, né? Então não é todas as plantinhas, claro, elas vão aceitar sim o cultivo ao ar livre. Porém, tem algumas assim que elas vão ficar na sua melhor versão quando elas saírem de lá de baixo e receberem sol direto. Aqui eu esqueci de mostrar para vocês da outra vez as florzinhas da Vitor. Essa Echeveria Vitor aqui é tão linda, ela tava com floração e aí tava muito tempo, aí eu resolvi cortar, mas ela é tão fofa, muito, muito linda, e eu trouxe ela para cá para ela tomar mais sol agora nessa época. Então deixa eu dar uma atualização aqui, mostrar o meu nicho com as minhas plantinhas como que estão muito fofas aqui, tomando o sol da manhã até agora meio-dia. E aí eu quero mostrar essa plantinha aqui que eu postei lá na comunidade, que é a Echeveria talvez Paula. Por que eu tô falando que ela talvez seja Paula? Porque ela ainda tá pequenininha, ela tá começando a ficar com as rosetinhas, as bordinhas vermelhinhas, mas ela tá tomando menos sol do que essa daqui, porque essa daqui, ó, essa daqui eu tiro. Ó, essa daqui tá com as folhinhas bem marcadas. Deixa eu ver na minha sombra como ela fica. Ai, tá difícil de mostrar. Mas ela tá muito parecida, tá cheia de pelinhos, igualzinho aquela ali da latinha de refrigerante. Então eu vou deixar aquela ali crescer mais para eu observar, ver se ela realmente é a Paula, que essa daqui é uma híbrida da Paula, né, que vocês me deram a identificação. Muito obrigada pelas sugestões que vocês sempre deixam aqui. E então eu tô esperando crescer, porque às vezes a gente arrisca estar identificando uma plantinha e às vezes ela não é o que a gente pensa que ela é. Essa daqui tá muito parecida com aquela ali. O vídeo não tá mostrando direitinho, mas eu vou dar mais atualização para vocês. Espero que a plantinha sobreviva à sua fase adulta, né? Ela tá chegando, agora ela tá, digamos, adolescente. Então, futuramente eu dou mais atualização para vocês. E aí me perguntaram também sobre a latinha aqui, sobre se eu passo verniz. Se eu não me engano, essa latinha aqui eu passei verniz para não desbotar o rótulo da latinha. Mas isso agora, olha, eu não vou ter certeza para dizer para vocês, mas eu vou fazer outras futuramente, é que agora eu tô sem latinha de refrigerante,
Aí então eu vou fazer futuramente, passar um verniz, cultivar ao ar livre, a sol e chuva, para ver se dura com o verniz aqui. Porque eu gosto muito de manter o letreiro, porque eu acho muito legal. Ah, a caveirinha aqui tá bem fofinha. Bom, pelo menos eu gosto, né? Aí, quero fazer a poda aqui, quero mostrar para vocês a poda da minha Midori, que ela tá muito feia, tá pernuda aqui, ó. E é uma plantinha muito chatinha, plantinha chata. Aí eu vou fazer o corte aqui, vou deixar no sol e depois eu planto, porque já tá na hora de eu estar fazendo almoço. Eu vou tirar umas folhas aqui, deixei pro lado de cá para mostrar bem. Tirar essas folhas aqui, ó, que teve ataque de ácaros. Olha só, tá vendo aqui? E aqui também, ó, mas ela tá bem saudável agora. Tá tomando sol da parte da tarde lá na frente. Eu trouxe pra cá porque eu queria fazer essa manutenção com vocês e já preparar o vasinho para ela e plantar. Ó, ficou um corte bem legal, bem limpinho. E aí o que eu tô fazendo, sempre quando eu faço as minhas jardinagens, eu faço isso. Fiz a poda aqui, vou deixar aqui quietinho por uns 3, posso deixar aqui até, sei lá, umas 5 horas, se eu quiser, nesse sol agora de hoje, pelo menos, que tá frio. Então ele vai cicatrizar, vai formar uma película e à tarde eu posso já estar plantando. Porém no do verão eu deixo tipo 2 minutinhos, aí já dá aquela cicatrizada, posso estar plantando logo em seguida assim. Porém posso também estar colocando dentro de um potinho que seja preto, porque o escurinho estimula o hormônio do enraizamento que tem na própria planta. E você bota ela assim, ó, e deixa lá no cantinho, deixa no sol também, não bota na sombra de jeito nenhum, suculenta odeia sombra. E aí deixa no sol, deixa no potinho ali, que ela dentro de um mês ela já vai estar com raizinha, já vai estar emitindo raiz. Algumas demoram 40 dias, outras já são mais generosas, às vezes em 2 semanas ou às vezes até menos, você já consegue ver pontinhos de raiz. Então varia da espécie. Então, se a sua demora um pouquinho, tenha paciência, elas nos ensinam a paciência. Então, o vídeo era esse. Eu vou mostrar os meus meninos que estão aqui, né? Olha só, olha os meus príncipes tomando banho de sol. Vê se não é uma vida boa. Olha só, olha. É ou não é uma vida boa essa? Ó. Abrindo a perninha, mostrando a barriguinha, olha só. E quando o focinho do like aparece é para fazer o quê? É para deixar seu like. Olha se não tem um focinho mais gostoso. Hein? Olha só que gostosura, meu Deus. Deixa eu mostrar o focinho master. Esse é o focinho master. Esse foi o primeiro focinho. Tu ousa me morder, seu safado, para não fazer carinho no mano, Olha só que gostoso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das dicas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Olha só, ele até deu a patinha para vocês, ó. Deixa o like aí, tá bom? Obrigadão pela companhia. Tchau, tchau.